Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia! Pessoal, estão me vendo? Estão me ouvindo? Sim, Beleza. Aí, Sara, bom dia! Agora nós temos o nosso arraiá de português. Estamos no mês de junho. O mês mais legal do ano. Nesse ano, não vamos ter festa caipira em lugar nenhum, né? Mas mesmo assim, continua sendo o mês mais legal. E aí, nós vamos para o nosso arraiá de português este mês inteiro. Pessoal dando bom dia, aí. O povo já estava gritando aí no Caps Lock, eu vi. Pessoal, tira só uma dúvida para mim. Eu expliquei para vocês o vocativo na semana passada, não expliquei? Eu fiz bandeirinhas, ó. Fiz todas e colei, ó. Mas é o meu varalzinho é suspenso, ó. É varal, varal. Expliquei, então beleza. Mas eu ainda vou encher, viu? Ainda vai ter mais coisa. Aqui tem um chapéuzinho, não dá para ver direito, mas tem um chapéu. Ainda vai ter mais coisinha aqui embaixo. O que é aqui? Na lousa, é isso mesmo, fiz na lousa. Coloquei meu arraiá. Se eu não faço arraiá, não sou eu. Mês de comer curau, mês de comer um monte de pipoca. Se bem que pra mim não tem mês para comer essas coisas, é tudo de bom. Mas é mês de arraiá, então cada dia vai ter uma coisinha diferente ali, ou algum áudio diferente. Né, Júlia? Que delícia, né? Agora eu já comprei pinhão, então essa semana vai ser a semana já junina aqui em casa. Já tomamos quentão, mas sem bebida alcoólica, porque não precisa. Só o gengibre já dá aquela coisa boa na garganta. Agora tem pinhão, depois a gente vai fazer curau. Vai fazendo as coisinhas, né? Passa vontade não, Sara. Dá para comprar tudo. Dá para fazer em casa, tá? Pinhão é bom, né, Ricardo? É bom demais. Bom demais. Se bem que tudo de festa caipira para mim é uma delícia. Sabe uma coisa que eu comi, não aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo eu vi depois de muito tempo, mas eu não achei tão gostoso. Uma vez eu fui para Minas, na referência, ó, Minas, e eu fui numa festa caipira. Na verdade, era uma festa fora de. Era uma festa caipira fora de época, não lembro qual era o nome, mas era tudo típico da festa caipira. E eles vendiam. E também comemos canjica, já tem outra para fazer aqui em casa. Eles fizeram uma canjica com amendoim. Eu não conhecia isso e eu fiquei apaixonada por aquela canjica com amendoim, amendoim triturado. Nossa, uma loucura. Então imagina, misturar amendoim já com canjica, festa caipira. Ai, que delícia. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente fazer a correção do adjunto adverbial. Estou na página errada aqui do vocativo. Então, beleza, já me responderam que eu já fiz o vocativo, agora vamos para a correção dos adjuntos adverbiais. Página 20, lá do Atividades Laranjinha, do volume 1. Beleza? Podemos começar? Então, aqui é o que vocês têm na página 20. Pontuação. Opa, já fui demais. Eu acho que eu tô mais pra frente ainda, peraí. Eu tô mais pra frente. Esse aqui, sublinhos adjuntos, aqui. Não, tá certo. Opa, aqui. Tá certinho. Classificação. Página 16, tá falando a página errada. É página 16, gente. Tá aqui, ó. Eu falando errado. Página 20 é a pontuação. Então, no exercício 1, sublinhe os adjuntos adverbiais no trecho do verbete enciclopédico a seguir. A gente já viu o verbete, né? Então, o livro está resgatando ali o conceito. Tarsila do Amaral estudou em colégios paulistanos e depois, em 1902, no Sacré-Cœur, deve ser assim, tá? Não tenho a mínima ideia, de Barcelona. Onde eu tenho adjuntos adverbiais aí? Tarsila do Amaral é adjunto adverbial? Coloca aí para mim, S ou não. 1902, sim. Aí você tem que pegar a locução, tá? Em 1902. Não pode deixar o em de fora. Em 1902 é. O que mais?
Alguém abriu o áudio e vibrou alguma coisa. De Barcelona também, uma locução. Tem mais. Então, em 1902, de Barcelona. Em colégios paulistanos, sim. Tem mais. 2. Este também. Sacré-Cœur. Falta um. Depois, exatamente. Em colégios paulistanos é uma locução, tem que deixar tudo juntinho. Depois, em 1902, ficou um pouquinho fora, mas é tudo, tá? Ali também é tudo que está entre vírgulas. E de Barcelona é tudo também. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 adjuntos adverbiais. Num único trecho, tá vendo? Eu tenho o meu sujeito e meu verbo intransitivo. O resto é tudo. Obrigada, João. É tudo adjunto adverbial. Página 17, exercício 2. Leia o trecho do verbete e assinale as alternativas ou a alternativa em que é o adjunto adverbial. Então, casou-se pela primeira vez. Dedicou-se à modelagem em 1916, no ateliê do escultor sueco radicado em São Paulo, William Zadig. No ano seguinte, estudou pintura com o acadêmico Pedro Alexandrino e inaugurou seu primeiro ateliê. A letra A é adjunto adverbial? A modelagem? Aqui. Não. Em 1916 já colocaram que sim. Em São Paulo é também? Aqui, ó. Sim. No ano seguinte, também? Sim. E seu primeiro ateliê? Aqui, ó. Não. Então, letras B, C, D. Quem tira o instantâneo para a gente pular? Pular não, né? Mudar a página. Obrigada. Nossa, agora surgiu um monte de instantâneo. Com base na frase, ao se deparar com o perigo, ela agiu calmamente. V para verdadeira e F para falsas. Calmamente é o adjunto adverbial de modo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O adjunto adverbial calmamente está modificando a palavra perigo. Está se referindo aqui a perigo? Isso, falso, Sara. Isso mesmo, João. Deixa só uma pessoa que fica. Quem pode ficar responsável por tirar o instantâneo? Senão vai chover instantâneo aí para vocês. A Lana. A Lana vai ser a responsável? Você vota nela? Vamos fazer uma democracia, né, Júlia? Ó, o Rodolfo tirou. A Sara, a Lana, a Tamires. Ela tem meu voto. Vai, Alana, então pronto. A Alana já com 2 votos já está na frente. A Alana é responsável, então te dá print. Na letra B, o adjunto calmamente não modifica a palavra perigo. Calmamente é o adjunto adverbial de tempo. Verdadeiro ou falso? Falso. O adjunto adverbial calmamente modifica a forma verbal agiu? Sim. O adjunto adverbial calmamente modifica a forma verbal deparar-se? Lá na frente? Falsa. Em qual das alternativas o adjunto adverbial modifica algum adjetivo? Temos 2. Todos estavam bastante ansiosos e ontem trabalhamos bastante. Na letra A eu tenho que saber qual que é o advérbio. Bastante. E na B, ontem. Qual delas? Aí, letra A. Ao instantâneo. Obrigada. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. A história que estou prestes a contar se passa em 1931, sob os telhados de Paris. Aqui você conhecerá um menino chamado Hugo Cabret, que, certa vez, muito tempo atrás, descobriu o misterioso desenho que mudou sua vida para sempre.
Mas antes de virar a página, quero que você se imagine sentado no escuro, como no início de um filme. Na tela, o sol logo vai nascer e você será levado em zoom até uma estação de trem no meio da cidade. Atravessará correndo as portas de um saguão lotado, vai avistar um menino no meio da multidão e ele começará a se mover pela estação. Siga-o, porque este é o Gucabré. Está cheio de segredos na cabeça, esperando que sua história comece. Professor H. Alcofrisbas. Já assistiram esse filme? Vocês assistiram? Sim, é muito legal, né? Eu achei muito fofo, muito legal. Quem não assistiu, fica a dica aí de um filme bem bacana, viu? O adjunto adverbial na tela exprime circunstância de modo. Nem ouviu esse filme? Nem ouviu o nome, Júlia? É muito bacana. Nome não. Modo, lugar, tempo ou intensidade. Lugar. E esse advérbio modifica a expressão o sol ou a locução verbal vai nascer? A locução. Cadê aqui na tela? O sol logo vai nascer. Esse adjunto adverbial está se referindo ao verbo aqui em cima. Tá aqui no meio, tá? Já deram, opa! Reescreva o trecho retirando todos os adjuntos adverbiais. Então, para eu retirar, eu tenho que saber quais que são os adjuntos adverbiais. A história que estou prestes a contar se passa em 1931. Tem algum advérbio ou locução adverbial nesse trecho que eu vou retirar? Não, apenas em 1931, tá? O se passa, deixa. Depois, sob os telhados de Paris. Aqui tem alguma coisa que eu vou tirar? Além de Paris, tem mais coisa. Exato, é tudo sob os telhados de Paris. Aqui você conhecerá um menino chamado Gucabré. Tirou alguma coisa? Aqui. Que certa vez, muito tempo atrás, tirou alguma coisa? Muito tempo atrás. Certa vez também. Certa vez também. Descobriu o misterioso desenho que mudou sua vida para sempre. Tem o advérbio aqui? Para sempre. Isso. E agora como é que vai ficar, então, a nossa frase sem os advérbios? A história que estou prestes a contar se passa, tiramos em 1931 e tiramos sob os telhados de Paris. Tiramos o aqui, você conhecerá um menino chamado Gucabré que tiramos, descobriu o misterioso desenho que mudou sua vida. Certo? Isso que vocês fizeram? Certinho? Beleza. Quando você compara essa reescrita sem os advérbios com o texto original, o que mudou? Além de ter sido tirados os advérbios. Mas o que mudou no sentido? Falta informação, né, Sara? Nós perdemos as informações de tempo, as informações de lugar. Isso, Júlia, certinho. A reescrita ficou menos detalhada, exatamente. Quanto aos adjuntos adverbiais eliminados no trecho, quais deles causaram maior prejuízo para a compreensão do texto? Quais que não poderia ter tirado de forma alguma? Em 1931, isso mesmo. E sob os telhados de Paris, exatamente. Então, a data e o local. Porque você ficou assim, a história que estou prestes a contar se passa. Se passa quando, onde, né? Aqui, o que nós tiramos, essa parte aqui, não vai interferir no nosso contexto, mas essas duas aqui fazem bastante falta, né, para compreensão. Beleza, já temos ali o instantâneo.
Geralmente é possível mudar a posição de um adjunto adverbial na frase em que haja mudança de sentido, sem que haja mudança de sentido. Mas às vezes, dependendo da localização, o sentido pode mudar. Observe. Aqui você conhecerá um menino chamado Hugo Cabret, que certa vez, muito tempo atrás, descobriu um misterioso desenho que mudou sua vida para sempre. Assinale a alternativa ou as alternativas em que houve mudança de sentido da frase ao se mudar de lugar o adjunto adverbial aqui. Letra A. Você conhecerá aqui um menino chamado Hugo Cabret, que certa vez, muito tempo atrás, descobriu um misterioso desenho que mudou sua vida para sempre. B. Você conhecerá um menino chamado Hugo Cabret que, aqui, certa vez, muito tempo atrás, descobriu um misterioso desenho que mudou sua vida para sempre. E na C. Você conhecerá um menino chamado Hugo Cabret que, certa vez, muito tempo atrás, descobriu aqui um misterioso desenho que mudou sua vida para sempre. A letra C vocês colocaram, certo? E falta mais uma. Qual? Outra. Letra B. Exato, B e C. B e C. Tendo em vista a mudança de lugar do adjunto adverbial aqui, que palavra esse advérbio modifica em cada uma das versões a seguir? 1. Aqui você conhecerá um menino chamado Hugo Cabret, que certa vez, muito tempo atrás, descobriu um misterioso desenho que mudou sua vida para sempre. 2. Você conhecerá um menino chamado aqui Hugo Cabret, que certa vez, muito tempo atrás, descobriu um misterioso desenho que mudou sua vida para sempre. E 3, você conhecerá um menino chamado Hugo Cabret, que certa vez, muito tempo atrás, descobriu aqui um misterioso desenho que mudou sua vida para sempre. Na primeira, dá o sentido de descobrir, conhecerá ou chamado. Dá o sentido não, modifica. Dois, um, três, não é 2, 1, 3, não. 3, 1, 2. Aê! Então, na primeira é conhecerá, na segunda é chamado e na terceira descobriu. 3, 1, 2, isso. 9. Como você classificaria o adjunto adverbial em zoom no trecho? Na tela, o sol logo vai nascer e você será levado em zoom até uma estação de trem no meio da cidade? De modo, certinho. Observe as duas frases. Chegou a noite e chegou à noite. Explique a diferença de sentido entre elas. E aí, como é que eu vou explicar isso? Eu posso falar aqui por áudio? Pode, Porque assim, é melhor, é né? meio difícil de escrever tudo. É, pode falar. O primeiro significa a chegada da noite e a Uhum. segunda significa que alguém chegou em algum lugar no período da noite. Exatamente. No primeiro se refere à noite em si e na segunda que alguém chegou à noite. Certinho. Na B, classifique sintaticamente os termos destacados. Na primeira noite, qual que é a classificação? É sujeito, verbo, complemento? Eu olho para o verbo e vou procurar aqui praticação. Qual que é a classificação sintática do à noite? Ó, vocês ouviram até musiquinha, hein? Adjunto adverbial de tempo? Não, na primeira não é adjunto adverbial de tempo. Não. Quem é que praticou a ação de chegar? Não foi isto daqui? Não, pera, é o outro. Sim, então, sujeito na primeira e adjunto adverbial de tempo na outra. Sim. Tinha colocado lá que o advérbio era na outra, então tá certinho. Acontece, Ju, acontece. Qual das duas expressões em destaque funciona como adjunto adverbial? A tarde foi bem agitada ou sairemos à tarde? A ou B? B. Na primeira, está sendo sujeito. Letra B. B de bola. B de baixinho.
Um dos motivos de haver ambiguidade, ou seja, mais de um sentido possível em uma frase, é a localização do adjunto adverbial. Veja o exemplo a seguir. Pessoas que leem romances de aventura frequentemente têm sonhos espetaculares. Explique a ambiguidade presente na frase. Ambiguidade quer dizer quando você tem dois sentidos. Sempre falo o mesmo exemplo para vocês não esquecerem. Imagina que eu estou andando na rua e aí eu falo assim, encontro depois com vocês e falo assim, eu vi a cachorra da sua prima na rua. Que cachorra que é? Estou me referindo ao cachorro animal ou estou ofendendo a prima, né? Isso é ambiguidade. Lembra que eu sempre dou esse exemplo para vocês, né? Então, qual que é a ambiguidade que eu tenho aqui? Pessoas que leem romances de aventura frequentemente têm sonhos espetaculares. Pode falar. Oi, então. Pode ser o sujeito leia o romance. Peraí. Pode ser que leia o romance de aventura frequentemente ou que ele tenha sonhos espetaculares frequentemente. Exatamente. Uma está no sujeito, certinho, e a outra está no seu complemento, certinho. Então, as pessoas estão frequentemente lendo romances de aventura, e no outro, as pessoas que leem romances de aventuras estão tendo sonhos espetaculares frequentemente. Os negócios de entendedores entenderam, ou entenderão que aí é com a OTIL, essas piadinhas internas eu não gosto. Aí eu não entendo, né? B. Assinale as possibilidades de reescrita que resolveriam a ambiguidade dessa frase e manteria o texto correto. Entre a 1 e a 2, tá? Para esse exercício. Não é agressividade, é porque aí vocês começam a falar entre vocês. Da piada era da menina? Entendi. Agora entendi. Da ambiguidade, então tá. 1. Pessoas que leem frequentemente romances de aventura têm sonhos espetaculares. E 2. Pessoas que leem romances de aventura têm sonhos espetaculares frequentemente. Qual delas, que reescrevendo, eu tiraria a ambiguidade? Uma delas ou as duas? Pessoas que leem frequentemente romances de aventura têm sonhos espetaculares. Colocaram a 1. Pessoas que leem romances de aventura têm sonhos espetaculares frequentemente. Colocaram a 2 também. E quanto ao verbo ler? Agora assinale a alternativa com a frase que o adjunto adverbial frequentemente se refere diretamente ao verbo ler. Frequentemente, pessoas que leem romances de aventura têm sonhos espetaculares. Pessoas frequentemente que leem romances de aventura têm sonhos espetaculares. E pessoas que leem romances frequentemente de aventura têm sonhos espetaculares. Certinho, a 3 colocaram aí. Cadê? Aê, surgiu. O verbo ler se refere a 3. Classifique os adjuntos adverbiais destacados. Há praias lindas no Nordeste. Naquele dia tudo ficou mais claro e ficamos bastante contentes com a notícia. Na primeira, lugar. Na segunda. Opa. De tempo e na terceira, bastante. Essa aqui se refere a outra parte, tá? Certinho, lugar, tempo e intensidade, aí. Pontuação. Então, quando estava no início da oração, eu coloco a vírgula após o advérbio. Quando está no meio, eu isolo meu adjunto adverbial. E quando está no final, não uso. E se for um advérbio de curta extensão, um adjunto adverbial de curta extensão, eu posso ou não colocar a vírgula. Série infantil de Cal Burger, é Cal mesmo? Que Monstro Te Mordeu é adaptada para o teatro. Monstros desenhados por crianças ganham vida no espetáculo. No mundo dos monstros, o universo da série de TV Que Monstro Te Mordeu, criaturas desenhadas por crianças ganham vida em bonecos manipulados por atores. Criado por
Karl Hamburger e Teodoro Popovic, o programa infantil foi exibido na TV Cultura e no canal pago Discovery Kids entre 2014 e 2015, além de ter curtos episódios disponíveis em canal do YouTube. Agora PES, a história adaptada para o teatro sob a direção da premiada atriz Carla Candiotto. A peça acompanha Lali, uma menina metade monstro, que surge no monstruoso mundo. Ali, conhece criaturas como uma poltrona cor-de-rosa, uma lata de lixo e um cérebro cientista. O texto de Natália Durval, série infantil de Karl Hamburger, Que Monstro Te Mordeu, é adaptada para o teatro. Ah, vocês assistiam? Saiu na Folha, na página da Folha virtual. E vamos lá. No primeiro parágrafo, a respeito da expressão no mundo dos monstros, é correto afirmar que é uma adjunta adverbial de tempo, intensidade e lugar. A vírgula que separa o adjunta adverbial é facultativa ou é obrigatória? A C, certo, é lugar. E a vírgula é facultativa ou obrigatória? Obrigatória. Eu tenho uma locução. Certo? No trecho, o programa infantil foi exibido. A expressão em destaque é classificada como predicado, adjunto adverbial, sujeito, núcleo do sujeito ou núcleo do predicado. A, B, C, D ou E, façam suas apostas. Sujeito. Assinale 2 exemplos de adjuntos adverbiais presentes no texto. Então, nós temos 2 opções. Criaturas desenhadas por crianças, na TV Cultura, em canal do YouTube ou o programa infantil. Letra A é adjunto adverbial. Deixa eu ver, colocar o C e D. Isso. E. Criaturas desenhadas não é, por crianças não é. Na TV Cultura. Locais, tanto TV Cultura quanto canal do YouTube. Certinho até aqui? Quatro. Assinale 2 exemplos, beleza, em que a vírgula no adjunto adverbial é facultativa. No mundo dos monstros, agora uma menina, uma menina metade monstro, ali e uma lata de lixo. A letra B, sim. E a C, uma menina metade monstro, não, é muito grande. Facultativa é quando é pequenininho, lembra? E aí? Certo, ali. Então, B e D. Assinale 2 exemplos de adjuntos adverbiais em que a vírgula é desnecessária. Ganham vida no espetáculo, pode reparar que tem um ponto aqui. Criaturas desenhadas por crianças, ó, todas elas, tá? Por atores e no monstruoso mundo. Vamos trabalhar como 1, 2, 3, 4 e 5, fica mais fácil, né? Deixa eu ver, a 1, ganham vida, não. Aqui eu tenho verbo e complemento, não é adjunto adverbial. E o 4, por atores, também não. 3, criaturas desenhadas por crianças. Não. 2 e 5, no espetáculo que é lugar e no monstruoso mundo que é lugar. Certinho. Aê. Instantâneo prontinho. Não. Página 21 ainda, exercício 6. Acrescente vírgula nas frases a seguir quando necessário. O professor, na próxima semana, aplicará a prova nesta turma. Onde tem vírgula ou não tem. E aí? Eu tenho que achar primeiro o adjunto adverbial, né? O adjunto adverbial está aqui, ó, na próxima semana. Depois de professor. Certo? O professor, vírgula. Exato, na próxima semana vem entre vírgulas, porque eu tenho uma locução e ela está no meio da minha frase. Eu coloquei aqui, gente, esse negocinho aqui verdinho, vermelho, mas vocês entendam que são vírgulas, tá? Por favor. O quê? Isola o quê?
Isola na próxima... isola na próxima semana. Isso, certinho. No Rio de Janeiro, choverá muito neste fim de semana. Aqui eu tenho também. Eu tenho no Rio de Janeiro. Local. Tem vírgula, não tem? Isso, no Rio de Janeiro, vírgula. Nascer. Júlia nasceu no interior do estado. Tem vírgula? Sim ou não? Porque eu investiguei a sua vida, Júlia. Não tem vírgula. D. O funcionário da loja, com muita educação, atendeu a solicitação da cliente. Eu tenho aqui, com muita educação, tem vírgula. Tá com medo. Sim, com muita educação, vem entre vírgulas. Estamos no meio da minha frase e da minha oração. Certinho. Em frente à porta central do hotel havia muitos fãs do cantor. Eu tenho em frente à porta central do hotel, que é o meu advérbio, minha locução adverbial. Tem vírgula? Depois de hotel, certo? Jairo mora em uma casa confortável. Não tem? E com certeza ela se dará bem no teste. Certo, com certeza, vírgula. Tem ali, ó, locução de afirmação. Tem sim. Tem sim. Afirmação. Vou voltar os slides lá mostrar o de afirmação para vocês. Ai, Sara. Ai. Meu coração até disparou. 7. Leia os títulos e faça o que se pede. Brasil encara a Bélgica e busca a vitória por vaga na fase final da Liga das Nações. A expressão classificada como adjunta adverbial é Brasil, a Bélgica, Bélgica busca a vitória na fase final da Liga das Nações. 1, 2, 3, 4, 5. Último. Aí. Certinho. Proponha duas reescritas para o título, mudando a posição da adjunta adverbial. Atente para a utilização da vírgula. Então, se eu tenho na fase final da Liga das Nações, como advérbio, eu tenho que colocar isso no começo e no meio. Se eu coloco no começo, eu ponho vírgula ou não? Dá trabalho e é um monte de exercício que vocês tiveram que fazer assim, hein, bonita? Isso, ponho vírgula no começo. E se eu coloco no meio, eu ponho vírgula também. Então fica assim, na fase final da Liga das Nações, vírgula. Brasil encara a Bélgica e busca por vitória paga. E agora eu vou colocar no meio. Brasil, vírgula, no final da Liga das Nações, vírgula, mais um. Encara a Bélgica e busca vitória por vaga. Tira mais um instantâneo, que aí só saiu a primeira frase. Aê! Certo? Aqui é para mostrar o que vocês têm que fazer. No final não tem vírgula, no meio tem vírgulas e no começo também tem vírgula. 2. Brasil conquista ouro e prata em campeonato mundial militar de voleibol. Verdadeiro e falso. Brasil é adjunta adverbial? Falso, não, é sujeito, né? O adjunto adverbial é a expressão em campeonato mundial militar de voleibol? Verdadeira. A expressão em campeonato mundial militar de voleibol poderia estar no início da frase? Sim. Se a expressão em campeonato mundial militar de voleibol estivesse no início da frase, a vírgula seria obrigatória? Sim. Se a expressão em campeonato mundial militar de voleibol estivesse no início da frase, a vírgula seria opcional? Não, acabamos de colocar aqui que é obrigatória, então a última é falsa. Proponha duas reescritas para o título, mudando a posição da adjunta adverbial de novo. Se eu tenho aqui
Em Campeonato Mundial Militar de Voleibol no final, eu vou colocar para o começo e para o meio. No meio, Brasil, vírgula, em Campeonato Mundial Militar de Voleibol, vírgula, conquista ouro e prata. E no começo, em Campeonato Mundial Militar de Voleibol, vírgula, Brasil conquista ouro e prata. Não tem espaço, né? Vai ter que colocar reticências. Só tem espaço para mim, ó. Eu coloquei aqui na linha, tá vendo? Só para mim. Colocar, marca qual que é a adjunta adverbial, e aí vocês colocam ele entre reticências para conseguir colocar tudo aí no espaço. O estagiário que fez a pergunta. Tudo é estagiário. Vocês ainda serão estagiários, tá? Não fala assim do futuro de vocês. Já tiraram o instantâneo? Nem vi. Já. Então vamos lá. Como diminuir o impacto no meio ambiente com hábitos simples? A empresária Fernanda Cortes é autora do projeto Menos um Lixo, que ajuda pessoas e empresas a serem mais sustentáveis. Em 2015, a empresária Fernanda Cortes criou o projeto Menos um Lixo para ajudar pessoas e empresas a repensarem hábitos simples que impactam o meio ambiente. Em um ano, ela deixou de usar 1.618 copos plásticos que demorariam 200 anos cada para se decompor. Na opinião de Fernanda, a gente acha que joga as coisas fora, mas o fora é o próprio mundo. Teve uma. Estava rolando agora, né, nessa semana que passou, um post sobre isso, né? Um carinha jogando lixo, falou: eu vou jogar fora. E quando ele jogava fora, era o mundo e o mundo cheio de lixo. Não tem como você jogar para fora o que ainda está dentro do mundo, né? Bem impactante isso. Qual é a sua opinião sobre a atitude da empresária Fernanda Cortes? O que vocês acham? Aqui é totalmente pessoal. Você achou certo, errado? E aí? Legal a atitude dela. Uhum. Você pode deixar de usar copo plástico e levar o seu único copo, né? Sua xícara, dependendo. Pode ser xícara de porcelana, xícara de plástico. E bem promissora, assim. Ah, entendi. Beleza, Ju. Tranquilo, mas dá para entender já que você falou. Em sua escola, algum projeto que vise a melhoria do meio ambiente? Temos algo? Não sabe? É... Xícara é com X. X de Xuxa. Pro, Oi, pode eu falar. posso falar que eu coloquei? Pode. Eu coloquei que na escola, que ela, quando começou as aulas, ela disponibilizou a garrafinha de água para cada aluno. Isso mesmo, é isso que eu ia falar. Exatamente, cada um recebeu a sua garrafinha, aí você já tem os filtros lá embaixo. Então já temos sim um projeto que foi a da garrafinha. Ah lá, lembraram, né? Lembraram. A da garrafinha foi um dos projetos. É. Isso foi bem no começo e bate bem com esse texto, né? Bate bem com o texto. Sobre o texto lido, é correto afirmar que as expressões em 2015 e em um ano são adjuntos adverbiais? Sim ou não? Sim. A vírgula é opcional nas expressões em 2015 e em um ano. Deixa eu ver onde que está 2015, onde está um ano. Ah, em 2015 está lá no comecinho. E o em um ano está na linha seguinte, no comecinho. Não, então não. A vírgula é obrigatória nas expressões 2015 em um ano? Então, se ela não é opcional, ela é obrigatória. A expressão meio ambiente é uma adjunta adverbial? Não. Deveria ter sido utilizada a vírgula antes da expressão meio ambiente? Não, também. Então, só A e C.
Aê. 10. Reescreva os períodos a seguir, propondo outra posição para as expressões em destaque. Observe a utilização adequada da vírgula. Em 2015, a empresária Fernanda Cortes criou o projeto Menos um Lixo para ajudar pessoas e empresas a repensarem hábitos simples que impactam o meio ambiente. Onde eu poderia colocar esse 2015? Em 2015. No final. Exato, eu poderia colocar no final, aí não precisa de vírgula. Se eu colocar no meio, eu posso, aí eu vou isolar, certo? Em um ano, ela deixou de usar 1.618 copos plásticos que demorariam 200 anos cada para se decompor. E esse em um ano? Ah, certinho que vocês colocaram lá referente a 2015, certinho. Pode ser no meio entre vírgulas, sim. Ou pode também ser no final. Aí era uma opção que vocês queriam, qualquer uma delas. Essa não precisa dar instantâneo, porque é o que vocês querem. Ah, aqui ficou, que pena. Já tem a resposta. Escreva para as alternativas a seguir um período para cada posição de adjunto adverbial. No início, no meio e no fim. Na semana passada, minha mãe comprou várias frutas. Se eu iniciar desse jeitinho, é na semana passada, vírgula, minha mãe comprou várias frutas. Se eu colocar no meio, minha mãe, vírgula, na semana passada, vírgula. E se eu colocar no final, é sem vírgula. A letra B, a mesma coisa. Os profissionais deste hospital atenderam meu amigo, com muita dedicação. Os profissionais deste hospital, aí eu coloco com muita dedicação entre vírgulas, ou eu coloco lá no final, sem vírgula. E ainda no começo, eu esqueci de colocar no começo aqui para vocês. Ah, estava aqui, ó. Com muita dedicação, esqueci de colocar só esses dois para aparecer. Os profissionais deste hospital atenderam meu amigo. Certo? Com os adjuntos adverbiais, início, meio e fim, até a página 23. Ok. Dá mais um instantâneo que faltou a primeira linha, por favor. Sim, senhora. Aê, obrigada. Nossa, Júlia. Aqui a mesma coisa. Vamos fazer das três formas. Início, meio e fim. Durante o dia, visitamos os pontos turísticos da cidade. Se eu colocar no início, vírgula, no meio, entre vírgulas e no final, sem vírgula. Naquela tarde, ó, de novo aqui, ó. Fui ao supermercado comprar suprimentos. Naquela tarde, vírgula. Se eu fui, vírgula, naquela tarde, vírgula, ao supermercado. E se for no final, não tem. E a última, pouco depois ele avistou a menina, pouco depois vírgula, ou ele avistou vírgula, pouco depois vírgula, ou ele avistou a menina pouco depois sem vírgula. Aê, todos os prints. Vocês fizeram certinho esse exercício? Ah, então beleza. E o 12, acho que vai ser o último que a gente vai conseguir fazer. Acha que sim? É que é muita frase, né, para ver. Cada uma são 3. Os períodos a seguir estão corretos quanto à utilização da vírgula? Sim ou não? E o porquê? Atualmente, vírgula é grande número de pessoas que utilizam... Ai, não, eu marquei errado. Vocês fizeram só até a 23? Se vocês fizeram só até a 23... Ah, então tá. Então faz assim. Essas duas eu corrijo na próxima aula. Eu marquei errado lá no roteiro, é verdade. Então vocês façam a 23 e a 24 e 25. E eu corrijo na próxima aula, que é... Deixa eu ver. Na quarta-feira, dia 3. E aí já corrijo do vocativo também, tá bom? Então ficam essas duas, mais o vocativo. Certinho? Dúvidas? Alguma coisa? Achava que tinha esquecido, não, eu que digitei errado mesmo, Sara, era para ser 25, eu digitei 23. Então, beleza, quem não tem dúvida, até a próxima aula, que é na quarta-feira. Certo? Então, beleza. Em pé, agora é
neste meio aqui do arraiá de português. Então, em té, quarta. Beijos para vocês também, para vocês tudinho.